inteiros B e N. E a gente olhou para o conjunto de hipersuperfícies de grau D em Pn. E a gente viu que esse conjunto tinha uma estrutura natural de variedade quase projetiva. Então, a gente define facilmente uma inclusão, um morfismo injetor, função injetora no espaço, na projetivização do espaço vetorial de polinômios homogêneos de grau D, em n mais uma variáveis. Então, isso aqui é um espaço projetivo de dimensão n mais d, escolhe d, menos. Então, isso daqui simplesmente está parametrizando as formas de grau D. Então, a gente leva uma hipersuperfície, dado uma hipersuperfície, a gente escolhe um polinômio que a define e leva no coeficiente desses monômios. Eu mencionei que, na verdade, essa inclusão realiza essa variedade quase projetiva como um aberto desse espaço projetivo. E a gente estava interessado na seguinte pergunta: quando que uma hipersuperfície é coberta por retas? Então, o que a gente viu na última aula bom, primeiro, que se D for menor ou igual a n menos 1, então, para qualquer superfície, hipersuperfície de grau D em Pn é coberta por retas. Então, para qualquer hipersuperfície de grau D em Pn, X é coberta por retas. E a gente viu também que para D se D for maior ou igual a N, bom, isso a gente ainda não conseguiu responder, mas o que a gente viu olhando para os cones é que existe uma hipersuperfície de grau D em Pn tal que X é coberta por retas. Então, simplesmente o que a gente precisava fazer é tomar um cone sobre uma hipersuperfície de grau D em Pn menos 1, com vértice 1 ponto. Ok, então o que a gente quer fazer hoje é entender, então isso daqui são hipersuperfícies especiais e a gente quer entender o que acontece para uma hipersuperfície geral aqui, ou seja, qual é o comportamento de uma hipersuperfície em algum aberto denso dessa variedade quase projetiva. Então, o que a gente vai mostrar então, a pergunta: será que existe um aberto não vazio da variedade de hipersuperfície de grau D em Pn, tal que, para qualquer X nesse aberto, X é coberto por retas? Aí a gente vai ver que isso daqui, a resposta para essa pergunta é afirmativa apenas nesse caso em que D é menor ou igual a menos 1. Na verdade, a gente vai dizer até mais um pouco. Então, mas a ideia aqui então, o que eu quero passar para vocês é que, diferentemente... Então, o que a gente fez nesse caso aqui? Nesse caso, a gente fixou uma hipersuperfície, a gente fixou uma equação e mostrou que, por cada ponto, a gente vai ter uma reta contida na hipersuperfície. Então, a gente trabalhava com a hipersuperfície isolada. Enquanto que, para abordar
a pergunta, nesse caso aqui, a gente vai ter que olhar para todas as hipersuperfícies simultaneamente, né? Então, tem uma diferença aqui de abordagem nos dois casos. Ok, então, antes de começar, deixa eu só relembrar como que a gente mostrou essa primeira parte na aula passada. Bom, a gente olhou para o conjunto de retas de Pn passando por um ponto dado P. E a gente observou que isso daqui era identificado de maneira natural com Pn menos 1. Ou seja, o conjunto de retas que passam por um ponto tem uma estrutura natural de variedade projetiva, né? A dizer do Pn menos 1. E agora, para a gente tratar, como a gente vai tratar todas as variedades de hipersuperfície de grau D em Pn simultaneamente, a gente vai ter que também tratar de todas as retas simultaneamente, né? Então, a gente pode definir o conjunto, que eu vou chamar de G, que são as retas de Pn, sem fixar um ponto. Aí, então, a primeira pergunta é, será que esse conjunto tem uma estrutura de variedade quase projetiva ou de variedade projetiva? Então, pergunta. Então, que, na verdade, a gente vai ver que sim, que G possui estrutura natural de variedade projetiva. Então, na verdade, esse aqui é um tópico muito importante de geometria algébrica, talvez dos tópicos mais importantes, né, nesse primeiro curso, que é estudar uma certa classe de variedade, que são as variedades grassmannianas. Então, o que a gente vai fazer, deixa eu definir ali, a gente está interessado em retas em Pn, mas eu vou definir de uma forma um pouco mais geral. Então, vamos fixar V, um K espaço vetorial. Vou fixar D, um inteiro entre D talvez não seja... Bom, vou usar essa anotação. K espaço vetorial é de dimensão N. Eu vou fixar D, um inteiro entre 1 e N menos 1. Então, agora eu vou definir, primeiro como conjunto, depois a gente vai dar uma estrutura de variedade projetiva. Eu vou definir a chamada grassmanniana de D subespaços em V. Como conjunto, isso aqui vai ser o conjunto dos subespaços vetoriais de V de dimensão D. E às vezes a gente está interessado em um espaço vetorial específico e aí é mais natural escrever isso dessa forma, mas às vezes a gente também simplesmente denota isso como GDN. Lembrando que nesse caso aqui, no caso que a gente vai estar interessado, por exemplo, de G, que em geral a gente denota dessa forma aqui, G é R, M, que seria
subespaços lineares de dimensão R em PM, isso aqui a gente identifica de maneira natural com o G, R mais 1, M mais 1. Então, no nosso caso aqui, de retas em PN, com essa notação que a gente está usando aqui, isso aqui seria G 2, N mais 1. Ok, então, o que a gente vai fazer agora é definir uma inclusão natural desse conjunto em um espaço projetivo. Esse aqui é o chamado mergulho de Plücker. Então, mergulho de Plücker, que eu vou chamar de Φ, vai de GdV em um espaço projetivo PN. Esse PN aqui vai ser a projetivização do produto exterior D, de ordem D, de V. E ele vai ser definido da seguinte forma. Bom, se eu tenho um subespaço linear de dimensão D, eu posso escolher uma base para esse espaço vetorial, formado então por vetores V1 até VD. E o que eu vou fazer é associar a esse subespaço linear a classe de V1, produto exterior até VD. Então, primeira coisa, vamos ver que isso está bem definido. Bom, se eu representar o L, se eu escolher uma outra base para L, V1', VD', o que acontece quando eu calculo esse produto exterior? Bom, isso daqui vai ser simplesmente o determinante da matriz M de mudança de coordenadas vezes o multivetor original. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente multiplicar isso daqui por um escalar, portanto, isso daqui está bem definido. Além disso, repara que isso de fato é injetor. Porque a gente consegue recuperar o subespaço linear L a partir dessa classe. A gente observa que um vetor V está no subespaço L gerado pelos vetores V1 até VD, se somente se, quando eu tomo o produto exterior de V com esse vetor, isso daqui dá zero. Então, com isso, a gente vê que, de fato, a gente tem uma inclusão. E o que a gente vai querer fazer agora é determinar quem é a imagem dessa inclusão em PN. E a gente vai ver que isso é uma variedade fechada. É um fechado, ou seja, isso vai dar a Grassmanniana uma estrutura de variedade projetiva. Mas antes de fazer isso, deixa eu só escrever explicitamente, a gente vai querer dar equações para a imagem. Então, para dar equações para a imagem, a gente tem que fixar um conjunto de coordenadas homogêneas para aquele PN. Então, em coordenadas homogêneas, o que a gente tem? Então, em coordenadas homogêneas, deixa eu fixar. Então, vamos fixar coordenadas aqui. Então, vamos fixar E1 até EN, uma base de V. Uma vez que a gente fixa essa base, a gente vai ter, de forma natural, uma base para o produto exterior de V, então, que vai ser dada por E1, produto exterior, até E e D, para I1. Então, isso aqui vai ser 1.
Isso daqui vai ser, então, uma base do produto exterior, da potência exterior de V. E as coordenadas, né? Então, eu vou tomar coordenadas em Pn, P e 1 até e D, correspondendo a esse elemento da base. E essas são o que a gente chama as coordenadas de Plücker da Grassmanniana, né? Então, ou do Pn. Então, são coordenadas de Plücker. Então, nessas coordenadas, vamos escrever explicitamente o mapa φ. Então, nas coordenadas de Plücker, dado L, um subespaço linear de dimensão D de V, a gente escolhe uma base de vetores para L, e aí eu vou montar uma matriz que tem como linhas as coordenadas desse vetor, né? Então, deixa eu escrever cada VI como sendo VI1 nas coordenadas EI, VI, N. E aí eu vou montar a matriz com essas coordenadas dos VIs nas linhas. E agora, quem vai ser a imagem de L? Bom, então eu quero fazer agora escrever nas coordenadas de Plücker explicitamente quais vão ser as coordenadas desse subespaço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para as coordenadas desse vetor aqui nas coordenadas de Plücker. Mas isso daqui nada mais é do que você tomar os menores D por D dessa matriz. Então, por exemplo, o primeiro menor vai ser o menor V11 até V1D, VD1, VDD. Então, essa aqui é a primeira coordenada de Plücker desse ponto. E a última seria o último menor D por B, D por D, que seria V N menos D mais 1 até V1 até V1N e VD N menos D mais 1 VDN. E, novamente, se eu escolher uma outra base para L, a minha nova matriz vai ser obtida a partir dessa matriz pela multiplicação de uma matriz invertível D por D, ou seja, cada entrada aqui vai ser multiplicada pelo determinante dessa matriz. Então, de fato, isso daqui é uma descrição explícita daquele mapa que eu defini anteriormente. Ok, então o que a gente quer fazer agora é entender quem é a imagem, como que a gente determina a imagem do mergulho de Plücker em Pn. Então, a gente gostaria de ter... Então, agora o que a gente vai fazer é mostrar que a imagem do mergulho da Grassmanniana é um fechado
de Pn, e mais ainda, a gente vai determinar explicitamente quais são as suas equações. Ok, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Vamos tentar entender aqui. A gente começa com um multivetor. U. Então, isso daqui é um multivetor, ou, na verdade, é um elemento do produto exterior de V. A gente quer entender quando que o U pertence à imagem da Grassmanniana. Bom, isso vai ser verdade exatamente quando o U for completamente decomponível. Então, isso daqui vale se somente se U é totalmente decomponível. Ou seja, eu posso escrever o U como o produto exterior de D vetores. E agora o que a gente quer fazer é o seguinte, né? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui em termos de coordenadas? O que eu estou perguntando? Eu estou dando para vocês um elemento de Pn, então estou dando coordenadas projetivas aqui, e eu quero entender quando que esse elemento de Pn ele é obtido a partir dos menores D por D de alguma matriz D por N. Isso, na verdade, são condições algébricas, né? Então, né, o que eu estou dizendo aqui é que essas condições aqui são algébricas. Então, vamos começar vendo um caso especial, onde vai ser fácil determinar essas equações, e depois a gente passa para o caso geral. Então, o primeiro caso não trivial é o seguinte. Então, se eu tomar G1N, isso aqui é fácil, né? Isso aqui é simplesmente reta, subespaço de dimensão 1 em um espaço vetorial de dimensão n, então isso daqui vai ser um Pn menos 1. Então, o que a gente quer fazer é, por exemplo, olhar para G2, olhar para G24. Então, nesse caso, vamos fixar, então, uma base para o espaço vetorial de dimensão 4. Produto exterior quadrado de V. Então, nesse caso aqui, vai ser gerado por E1 exterior E2, E1 exterior E3, E1 exterior E4, E2 exterior E3, E2 exterior E4 e E3 exterior E4. Em particular, aqui a gente vai ter N igual a 5. Tá certo isso? 1, 2, 1, 3, 1, 4, E2, E3, certo. Ok, então, e lembrando então que as coordenadas em P5 que eu vou tomar vão ser as coordenadas P1, 1, desculpa, P1, 2, P1, 3, P1, 4, então, por exemplo, esse cara aqui corresponderia à coordenada desse elemento da base. Então, vamos entender quando que... Então, oi.
Por que é injetor? Bom, se eu te dou um elemento na imagem, então o elemento na imagem é a classe desse multivetor. Bom, isso daqui a gente sabe que a gente está supondo que está na imagem do φ. Então, o que eu quero, então isso aqui seria o φ de um espaço vetorial L. E repara, o que eu estou dizendo é o seguinte, você consegue recuperar o L a partir desse multivetor. Porque um vetor V pertence ao subespaço gerado por V1 até VD, se somente se V, produto exterior, V1 até VD, é igual a zero. Simplesmente o que você tem que fazer é estender isso a uma base de V, escrever o V como combinação linear dos vetores da base, e você calcula isso daqui explicitamente. Tá claro, então? Ok, então, então, onde é que a gente estava? Ok, então agora a gente está nesse caso especial. E voltando à minha pergunta aqui, o que a gente tem que fazer é, dado um multivetor, a gente vai querer determinar quando que ele é totalmente decomponível. Então, dado U, que vai ser um certo somatório de A e J, é I, produto exterior, é J, a gente quer entender quando que U é totalmente decomponível. Então, a gente quer olhar para isso daqui e ver quando que isso daqui consegue se escrever como V1, produto exterior V2. E agora aqui a gente vai precisar de um pouco de álgebra linear. Eu deixo como exercício vocês verificarem isso daqui, se vocês nunca viram esse tipo de resultado. É uma conta. O U vai ser totalmente decomponível se somente se o produto exterior de U com U for igual a zero. Bom, e aí o que a gente faz? A gente expande isso daqui em função dessas coordenadas. Isso a gente vê que isso daqui vale se somente se A1, A12, A3, 4 menos A13, A2, 4 mais A14, A23 é igual a zero. Ou seja, em outras palavras, o que a gente acabou de ver, então, conclusão, é que a imagem da Grassmanniana via o mergulho de Plücker vai ser igual à hipersuperfície no PN, no P5, definida por P12, P34 menos P13, P24 mais P14, P23. É isso aqui em P5. Ou seja, o que a gente tem é uma hipersuperfície quádrica em P5. A Grassmanniana aqui era G24. Em outras palavras, a variedade que parametriza retas em P3 tem uma estrutura natural de hipersuperfície quádrica em P5. Então, esse é um caso especial
Vamos olhar agora para o caso geral. Então, no caso geral, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, de novo, a gente começa, então, com o elemento U. No produto exterior, D vezes V. Isso daqui é totalmente decomponível, ou seja, está na imagem do mergulho de Plücker. Se, somente se. Bom, aí a condição de novo, isso aqui segue de álgebra multilinear. Novamente, existe uma condição que vai ser uma condição algébrica para isso daqui. Isso daqui é totalmente decomponível se valer o seguinte, para qualquer forma W, então aqui eu vou olhar no produto exterior D-1 vezes do espaço vetorial dual de V. Então, para qualquer W dessa forma, quando eu tomo a contração de W com U, então a contração de W com U é um multivetor, né, de ordem D. Aqui a gente tem D-1, então isso daqui vai ser um elemento de V. E eu tomo o produto exterior com U, então isso daqui vive, esse produto exterior vive no produto exterior D mais 1 de V. E a forma vai ser totalmente decomponível se isso daqui sempre for igual a zero. Para qualquer W forma desse tipo. Bom, e novamente, você pode fixar uma base. Você pode fixar uma base para V, tomar a base dual para o espaço vetorial dual, e basta verificar essa condição, então, aqui, para elementos de uma base desse espaço. E se você faz isso, no final você vai chegar, né, então, em outras palavras, deixa eu... Tomando... estrela, até N, estrela, base dual da base dada do espaço vetorial dual, a gente vê que U é totalmente decomponível. Se, somente se, para qualquer elemento da base desse espaço, ou seja, para qualquer I1 até ID-1, I1 e D-1 dual, contração com U, produto exterior com U é igual a zero. Então, isso aqui é um fato de álgebra linear. E aí, novamente, exatamente como a gente fez aqui, você pode escrever o seu vetor U em função da base, né, dessa base aqui. Acho que eu já apaguei. Aquela ali é no caso do produto exterior 2, né, mas a gente escreve isso em função da base, e aí você vai ter, novamente, equações análogas àquela equação que a gente obteve aqui, né, que eu vou só enunciar. Então, vão ser equações da seguinte forma. Novamente, vão ser equações de grau 2, isso a gente vê dessa expressão aqui, né, quando você escreve em função dos elementos da base. E aí eu vou só dar a resposta para vocês. Então, isso daqui vai ser uma equação do seguinte tipo.
Isso você consegue deduzir com um pouquinho de paciência e traquejo com álgebra multilinear. Então, isso daqui vai ser... Essas vão ser as equações de Plücker, e eu vou ter equações desse tipo, né, sempre que eu tiver, né, para qualquer I1 menor do que ID menos 1. Então, eu tenho esses D menos 1 índices aqui, e depois eu tenho J1, D mais 1 índices para o J. Ok, então essas aqui são as equações de Plücker. Então, o importante Oi? A gente ainda não sabe. A gente vai ver isso agora. Então, o que a gente fez até agora, o que a gente fez foi mostrar que a Grassmanniana admite uma estrutura de variedade projetiva, de conjunto algébrico projetivo, né? A gente definiu uma inclusão de φ num espaço projetivo e a gente mostrou que a imagem é um fechado. Então, agora o que a gente vai fazer é olhar para uma carta φ e, com isso, verificar que a Grassmanniana, de fato, é irredutível e a gente vai conseguir calcular a dimensão da Grassmanniana. Então, próximo passo. Oi. A contração? Bom, então isso daqui eu posso te dar uma definição rápida, mas isso aqui certamente você teria que dar uma olhada em algum livro de álgebra multilinear. Então, deixa eu fazer isso aqui, então, no cantinho. Então, vamos lá, álgebra multilinear. Na verdade, aqui é álgebra linear, né? Então, primeira coisa... Isso daqui você sabe o que é, o produto exterior? Ok. Então, eu vou definir, então, a contração. Então, eu vou definir em vários passos, né? Primeiro caso. Vamos supor que eu tenho um vetor de V e W, um elemento no dual. Então, a contração de W com V vai ser simplesmente dada pelo produto. Isso aqui pode ser visto como uma forma linear em V, então eu tomo esse produto aqui. Bom, agora, por indução, eu vou definir o que é a contração de novo. W vai ser um elemento de V dual, e eu vou definir a contração de W com qualquer multivetor. Então, eu vou olhar para V1 exterior, V2. Aqui, eu não estou necessariamente... Isso aqui é um passo de indução, eu não estou necessariamente pedindo que sejam vetores, mas simplesmente multivetores. E isso daqui vai ser... Primeiro, eu faço a contração com V1. E depois tomo o produto exterior com V2. Depois eu somo, aí vai ter menos 1 elevado, aí vai ter que depender da ordem aqui do V2, então vou escrever I. De V1, produto exterior, a contração de W com V2.
esse I aqui é tal que o V2 pertence ao produto exterior iésimo de V. Então, com isso, a gente define a contração. Repara, o que ela está fazendo, eu estou sempre começando com um vetor, com um multivetor, e eu estou diminuindo a ordem desse multivetor de 1. E agora, então, deixa eu escrever aqui, no caso geral, eu vou definir, se eu tomar W1, um produto de vetores de formas duais, para fazer a contração com um multivetor V, isso daqui vai ser simplesmente W1 contração, W2 contração até WR contração com V. E você vê, de fato, que isso daqui está bem definido. Então, isso aqui é um exercício, ver que isso daqui está bem definido. Só vai depender realmente, isso daqui estou pensando num elemento como produto exterior R ésimo de V dual. Você pode pensar isso, se você fixar coordenadas, você sempre pode pensar isso como determinantes ou menores de certas matrizes. Mas isso aqui, se você nunca viu, vale a pena tirar um tempinho para estudar esse assunto. Ok, então, voltando aqui, a gente usou essas condições aqui, na verdade. Isso aqui também, novamente, isso aqui tem que ser verificado, que isso aqui realmente te dá uma condição necessária e suficiente para a forma ser, ou para o multivetor ser decomponível. E o próximo passo, então, vai ser olhar para uma carta afim da Grassmanniana dentro daquele espaço projetivo PN. Eu estou identificando agora a Grassmanniana com a sua imagem. A gente vai olhar para uma carta afim e mostrar. Olhando para a carta afim, a gente vai conseguir ver que a Grassmanniana é irredutível. E calcular a sua dimensão. Ok, então vamos fazer isso. Então, vamos olhar para a carta afim. Aqui, lembrando que o PN tem coordenadas de Plücker P e 1 e D. Então, vamos olhar para a carta afim, onde a primeira coordenada de Plücker, ou seja, P1 até D, é diferente de 0. Então, vamos olhar para a Grassmanniana DN, interseção, o aberto afim, P1, 2 até D, diferente de 0. Ok, então o que significa isso? Então, deixa eu relembrar aqui como é que a gente definiu em coordenadas um mergulho de Plücker. A gente começou com um espaço vetorial L. A gente escolheu uma base para esse espaço vetorial, escreveu aqui as coordenadas de cada vetor da base. E a gente associou. O que o mergulho de Plücker fazia é associar
ao L, a variedade, o ponto do espaço projetivo cujas coordenadas são dadas pelos menores d por d. Né? Então, a primeira coordenada era esse menor aqui. E assim por diante. Então, a gente está olhando para a carta afim, onde esse elemento aqui é diferente de zero. Agora, se esse elemento aqui é diferente de zero, o que significa isso? Significa que esse primeiro menor aqui, essa primeira submatriz aqui, ela é invertível. Ou seja, a gente consegue multiplicar, escolher. Então, deixa eu escrever isso aqui. O que a gente pode fazer, dizer que isso aqui é diferente de zero, significa que a gente pode escolher uma expressão para esse vetor, onde, por exemplo, essa primeira coordenada aqui é igual a 1. Né? Ou seja, o que a gente vai estar fazendo aqui L pode ser representado de forma única como espaço-linha de uma matriz da seguinte forma. Bom, as primeiras... Então, o que a gente vai ter aqui é a identidade, a primeira submatriz D por D. Então, isso daqui seria a identidade D por D. Então, o que a gente está fazendo é simplesmente diagonalizando aquela primeira parte. E aí, agora, o que a gente vai fazer, vão aparecer elementos A1, D mais 1, até A1N. Deixa eu escrever isso da seguinte forma, deixa eu escrever isso, A11 até AN, A1N menos D, AD1 até ADN menos D. Ou seja, nessa carta afim, essas aqui vão ser exatamente as coordenadas de Plücker. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo, o que a gente está vendo aqui é que essa carta afim aqui, ela é isomorfa a D vezes N menos D. Né? Eu posso escolher, se eu escolher A's distintos, né, nesse espaço afim, eu vou obter espaços lineares distintos quando eu montar essa matriz e tomar o espaço livre. Então, a conclusão é menos mudança de coordenadas, eu posso fazer isso para qualquer carta afim. Então, a conclusão é que para qualquer coordenada projetiva, coordenada de Plücker, I1 e D, a interseção da Grassmanniana GDN com a carta afim P, I1 e D diferente de zero, isso daqui é um espaço afim. Então, isso aqui é isomorfo a um espaço afim A, N, N menos D. Em particular, repara, o que a gente viu é que a Grassmanniana, ela pode ser coberta por abertos irredutíveis. Né? Então, quer dizer, em cada carta afim, a Grassmanniana é irredutível e tem dimensão N vezes N menos D. Né? Então, portanto,
GDN é irredutível. E tem dimensão N vezes N menos D. Alguma pergunta até aqui? Ok, então agora, então isso daqui na verdade, a Grassmanniana, então deixa eu falar um pouquinho, né, sobre a Grassmanniana. Então a gente viu que no caso especial G24, ela vai ser uma hipersuperfície quádrica em P5. Em particular, a gente viu, pelo que a gente viu na aula passada, a gente viu que uma hipersuperfície de grau 2 em P5, a gente já viu que é coberta por retas. Agora, se você olhar para outros casos, né, em geral, primeiro, em geral, a Grassmanniana não vai ser uma hipersuperfície. Né, se você calcular, se olhar para a dimensão da Grassmanniana e olhar para esse N aqui, você vai ver que, em geral, isso daqui vai ser bem menor do que N-1, né? Então, não vai ser uma hipersuperfície, então não vai ser tão fácil de descrever, mas, por exemplo, ela tem propriedades interessantes, todas essas Grassmannianas aqui também são cobertas por retas. Né? Então, só uma observação aqui. Então, para qualquer ND, GDN, essa Grassmanniana é coberta por retas. Aí, como a gente vai ver né, daqui a pouco, isso é uma propriedade muito especial de variedades projetivas. Em algum sentido, a maioria das variedades, se você tomar uma variedade projetiva ao acaso, ela não vai conter nenhuma reta. Né? Então, essas são variedades muito especiais. Então, deixa eu só, por exemplo, mostrar para vocês a descrição do que é uma reta na Grassmanniana. Então, um ponto aqui então, corresponde a um subespaço linear V de dimensão D. Né? Então, isso aqui é um subespaço, não, V é o espaço, então seria W, ou L, né? Eu estava chamando de L. Um subespaço linear de V de dimensão D. Então, o que eu quero ver quero encontrar uma reta na Grassmanniana que passe pelo ponto L. Então, um fato, né? Isso aqui vocês podem tentar mostrar isso daqui, na verdade, olhando para o mergulho de Plücker, eu posso fazer o seguinte, eu vou tomar... Então, aqui, é claro, eu posso supor que o D é maior do que 1, senão eu estou no caso trivial, e menor do que N-1, porque aqueles casos são basicamente o espaço projetivo. Então, na verdade, eu nem precisaria... Não, nem preciso tomar isso daqui. Eu posso tomar, em geral, D menor ou igual a N-1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher L1 contido em L, um subespaço linear de dimensão D-1. E eu vou tomar L2 contendo L, um subespaço linear de dimensão D mais 1.
agora a afirmação é o seguinte: se eu olhar para o seguinte conjunto da Grassmanniana, então vão ser todos os elementos L' da Grassmanniana, ou seja, todos os subespaços de dimensão D de V, tais que L1 está contido em L' e L' está contido em L2. Então, isso daqui eu afirmo que é uma reta passando por L. Para fazer isso daqui, você vai ter que fixar coordenadas e olhar para a imagem disso daqui no mergulho de Plücker. E se você fizer isso, você vai ver que vai ser exatamente uma reta naquele PN grande. Então, deixo como exercício vocês verificarem isso. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente dar uma propriedade especial da Grassmanniana, que é o fato dela ser coberta por retas. Na verdade, ela tem várias outras propriedades especiais, né? Existe muito trabalho, muita pesquisa sobre a Grassmanniana, então elas são objetos de estudo importantes. E, além disso, elas servem como ferramenta muito poderosa para estudo de outras coisas, né? Então, por exemplo, vamos voltar para o nosso problema e vamos ver como que a gente vai usar a Grassmanniana para mostrar que uma hipersuperfície geral de grau pelo menos n em Pn não é coberta por retas, né? Então, vamos de volta ao nosso problema. Então, o que a gente quer fazer? A gente está olhando para U. Bom, infelizmente, eu usei exatamente a mesma anotação D e N aqui, que agora não vão ter nada a ver uma com a outra, mas... Bem, então, a gente tem isso daqui contido em P. N mais D, escolhe D, menos 1, nesse espaço projetivo. Isso daqui estava parametrizando, então, as hipersuperfícies de grau D em Pn. E agora, novamente, o que a gente quer entender é quando que, né, que a gente quer estudar a propriedade de conter uma reta ou de ser coberto por retas, né, dentro desse espaço de hipersuperfícies. Ok, então aqui a gente vai fazer uso, então a gente quer estudar as retas em Pn, então a gente vai fazer uso, eu chamei de G, que vão ser as retas em Pn, que a gente identifica com a Grassmanniana de subespaços lineares de dimensão n, um espaço vetorial de dimensão n mais 1. A gente já sabe que isso é uma variedade projetiva e a dimensão de G a gente já calculou. Isso vai ser o quê? Vai ser n vezes n menos d, então vai ser n mais 1. Desculpa, isso vai ser 2 vezes n menos 1. A dimensão dessa Grassmanniana. Ok, então, o que eu vou fazer agora é definir uma variedade de incidência da seguinte forma. Eu vou olhar para os pares LX, onde L é uma reta e X vai ser, na verdade, um elemento de Pn.
tal que, bom, eu quero que a reta esteja contida na hipersuperfície X, né? Então, esse X aqui corresponde a um elemento F, a um polinômio homogêneo de grau D em n mais uma variáveis, e a condição que eu quero aqui é que a reta L esteja contida no conjunto de zeros de F. Então, isso daqui é um subconjunto de G vezes Pn. E, como tal, ele admite duas projeções, uma projeção para a Grassmanniana e uma projeção para o espaço projetivo Pn. E o que a gente vai fazer é usar o teorema da dimensão da fibra para essas duas projeções. Então, o primeiro fato, né, que eu vou deixar como exercício vocês verificarem, é que esse conjunto de incidência que eu defini aqui é, na verdade, um fechado do produto da Grassmanniana por Pn. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu escrever uma equação genérica de uma reta, né, com as coordenadas de Plücker, e coeficientes genéricos, né, para o meu polinômio, dizer que L está contido nos zeros de F é uma condição polinomial, né, em todas essas variáveis. Então, eu vou deixar como exercício vocês verificarem isso. Ou, pelo menos, para o caso de P3. Né? Porque no caso de P3, a gente já viu que a Grassmanniana de retas em P3 é uma hiperquádrica, é uma quádrica em P5. Né? Então, vai ter uma equação explícita e aí vai ser mais fácil verificar essa condição aqui. Então, agora que a gente sabe, que a gente vai fazer é aplicar os teoremas que a gente viu, teoremas de dimensão da fibra que a gente viu na aula passada. Então, deixa eu relembrar os enunciados dos teoremas da dimensão da fibra que a gente viu na última aula. Ok, então o primeiro teorema diz o seguinte. Então, na verdade, eu acho que eu vou querer primeiro anunciar o segundo teorema que a gente viu o seguinte, que se x em Pn é um fechado e f de x para y é um morfismo, então seja x um fechado, f de x para y um morfismo sobrejetor sobre uma variedade projetiva y. O que a gente viu foi o seguinte, que se todas as fibras são irredutíveis e com a mesma dimensão, então o x é irredutível e a gente sabe calcular a dimensão. Então, se xy é irredutível e de mesma dimensão, para todo y em y, então, de mesma dimensão d, para todo y em y, né? Então, x é irredutível
e a dimensão de x pode ser calculada a partir da dimensão de y e da dimensão da fibra D. Então, vamos ver como que a gente vai aplicar esse teorema nesse caso aqui. Então, o objetivo vai ser calcular, mostrar que essa variedade, esse conjunto de incidência é um fechado e a gente vai calcular a dimensão. Então, a gente vai olhar agora para esse morfismo sobrejetor sobre a Grassmanniana. Então, primeiro, por que ele é sobrejetor? Bom, dado uma reta L, eu sempre consigo construir explicitamente uma hipersuperfície que contém essa reta. Então, mais precisamente, dado uma reta, um ponto L na Grassmanniana, então vamos calcular quem é a imagem inversa, a fibra sobre L. Bom, então, a menos de mudança de coordenadas, a gente pode supor que L ela é dada, né? Então a gente está aqui em Pn com coordenadas projetivas x0 até xn. A gente pode supor que o L é dada como conjunto de zeros de x0 até xn menos 2. E agora, dado um polinômio homogêneo de grau D, nessas variáveis, a reta L está contida no conjunto de zeros de F. Quando? Então, o que tem que acontecer? Então, isso daqui é uma forma nessas variáveis de grau D, e para que ela contenha o L, o que tem que acontecer? A gente não pode ter nenhum monômio apenas em x1 e x2. Então, na expressão, a gente pode escrever F como sendo x0 vezes 1 F0 mais x1 F1 mais xn menos 1 Fn menos 2 Fn menos 2. Na verdade, aqui seria isso. Onde cada Fi é um polinômio de grau D menos 1 nas variáveis xi mais 1 até xn. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que contar quantos são os polinômios desse tipo, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que essa fibra aqui, ela vai ser isomorfa a um espaço projetivo, né? O espaço projetivo correspondentes aos monômios permitidos aqui. Aí o que a gente vê é que quantos são os monômios que a gente tem? Então, o que a gente está fazendo, a gente não está permitindo monômios onde apareçam apenas xn menos 1 e xn, né? Então, esses vão te dar D mais 1 monômios de grau M. Então, o que a gente está vendo, então, é que P é que a fibra sobre L, ela vai ser isomorfa ao espaço projetivo de dimensão N mais D, escolhe D, menos T mais 1 menos, né? Ou seja, N menos T mais 1. Em particular, o que a gente está vendo é que todas as fibras são irredutíveis e todas têm a mesma dimensão. Então, pelo teorema da aula anterior, que eu relembrei ali,
aquele conjunto de incidência é irredutível, e tem dimensão igual à dimensão de G mais a dimensão da fibra. A dimensão de G é 2 vezes N menos 1 mais N menos D mais 1. Ok, então vamos parar um pouquinho para contemplar, né, o que a gente fez até agora e vamos ver que conclusão que a gente já consegue tirar daqui. Então, vamos olhar para esse diagrama aqui. Então, deixa eu só escrever as dimensões aqui. A dimensão de G é 2 vezes N menos 1. Esse conjunto a gente acabou de ver que é irredutível e a dimensão é aquela ali. E esse daqui é Pn, que tem dimensão n. Então, repara, tem uma conclusão que a gente já tira imediatamente dessa conta. O que acontece quando D mais 1 for maior do que 2n menos 1? A gente vai ter aqui uma variedade de dimensão menor do que n e, portanto, esse morfismo aqui não vai poder ser sobrejetor. Tá certo? Então, conclusão. Então, primeira conclusão. Se D for maior ou igual a 2 vezes N menos 1, então, a dimensão da variedade de incidência é menor do que N e, portanto, que a imagem vai ser um fechado próprio de Pn. Então, a gente tem aqui um fechado próprio. Ou seja, para um aberto no espaço de hipersuperfícies, então, conclusão. Então, aqui, portanto, existe um aberto U na variedade que parametriza hipersuperfícies de grau D em Pn, tal que, aberto não vazio, tal que para qualquer hipersuperfície X nesse aberto, X não contém nenhuma reta. Então, o que a gente está vendo é que conter reta é uma propriedade especial para hipersuperfícies, né? Logo que o grau for maior ou igual a esse valor aqui, a gente não tem nenhuma reta. Isso não responde à nossa pergunta inicial, a gente estava interessado em hipersuperfícies que eram cobertas por retas, mas aí a gente vai ver que a gente pode modificar o argumento um pouquinho para encontrar a resposta nesse caso. Ok, então vamos ver, voltando àquela primeira pergunta, então vamos supor
Vamos supor que para um aberto não vazio, U de Pn ou, na verdade, olhar para hipersuperfícies de grau D em Pn, qualquer x nesse aberto, vamos supor que x é coberta por retas. Bom, mas então, o que a gente pode falar sobre a fibra por Q de x? Qual a dimensão dessa fibra? Uma cota inferior. Bom, então repara, o que a gente está pedindo? A gente tem uma variedade x de dimensão n-1, é uma hipersuperfície, e a gente quer que ela contenha uma reta por cada ponto. Então, isso significa o seguinte, que a gente vai ter que ter... Então, por cada ponto, a gente tem que ter uma reta. Né? A gente tem uma família n-1 dimensional de pontos, a gente tem que ter uma reta em cada ponto, mas a gente tem aqui, por cada reta, a gente tem uma família dimensional de pontos. Então, isso está dizendo para a gente que, para que, se o x for coberta por retas, a dimensão dessa fibra vai ter que ser pelo menos n-2. Então, para formalizar isso daqui, o que você tem que fazer? Então, para formalizar isso daqui, deixa eu só então dar a dica e depois vocês fazem o argumento com calma sozinhos, né? O que você tem que fazer é olhar para a variedade ou para o conjunto de incidência delta, que é o conjunto um ponto numa reta, né, em x vezes Q menos 1 de x, tal que o ponto pertence à reta. E aí vocês vão olhar para as duas projeções, a projeção em x e a projeção na fibra. Na verdade, aqui, para ser mais preciso, vocês têm que fixar uma componente irredutível da fibra, que bom, vou deixar com vocês olharem para esse argumento com calma, mas a ideia é você olhar para uma relação de incidência desse tipo, talvez aqui não olhando para a fibra, mas uma componente que domine o x, e fazer exatamente o mesmo argumento que a gente fez naquele caso. Vocês vão concluir que a gente tem que ter essa cota aqui, né? Então, exercício. Bom, mas uma vez que a gente tem isso, o que a gente sabe dizer sobre a dimensão de gama? Então, se a gente sabe que a gente tem um aberto, então a gente sabe que a gente tem um aberto de Pn, sobre o qual a dimensão da fibra é sempre maior ou igual a n-2, então, pelo outro teorema que a gente fez na aula passada, pelo teorema da dimensão da fibra, a gente sabe que a dimensão de gama tem que ser maior ou igual à dimensão da base, que vai ser Pn, mais a dimensão da fibra, que a gente viu que a cota era n menos 2.
Agora, essa dimensão aqui a gente já calculou, né? Isso aqui vai ser N mais 2 vezes N menos 1 menos D mais 1. Conclusão? Se toda a hipersuperfície de grau D em Pn, então, onde U é um aberto na variedade que parametriza hipersuperfície de grau D em Pn. Então, para qualquer x geral, né, num aberto, x é coberto por retas, então a gente tem que ter essa relação aqui entre as dimensões, ou seja, isso aqui vai dizer para a gente exatamente que o D tem que ser menor ou igual a N menos 1. Isso é exatamente aquilo que a gente se dispôs a provar, né, na aula passada. Então, isso aqui é um exemplo, né, desse tipo de argumento em que você olha não para um objeto especificamente, mas para uma família de objetos. No caso aqui, a gente olhou para a família de hipersuperfície de grau D em Pn, né, e para a família de retas em Pn. E eu já deixei a terceira lista de exercício disponível no site. E em um dos exercícios vocês vão ter que olhar aqui para esse caso especial de P3 e entender, por exemplo, né, qual é o lugar, né, descrever o subconjunto de Pn das hipersuperfícies que contém uma reta, por exemplo. Né? Então, vocês vão trabalhar um pouco mais sobre isso. A lista de exercícios, então, já está na página para vocês entregarem no dia da prova, dia 22. A lista de exercício 1 e 2, eu estou terminando de corrigir. Eu queria marcar com vocês um horário para vocês pegarem isso na minha sala amanhã. De 5 às 6, eu vou estar com as listas. Vocês podem pegar as listas para a gente discutir. Quem não pegar a lista, depois eu vou deixar no ensino, para vocês pegarem no ensino. Então, amanhã, de 5 às 6, eu vou estar na minha sala para entregar as listas. Então, semana que vem, na próxima, a gente não tem aula, né? Vocês vão estar estudando para a prova, suponho. E no dia 22, então, a prova... eu esqueci de ver no ensino qual vai ser a sala da prova, se vai ter tempo suficiente para a gente fazer nessa sala, mas aí vai ter um aviso. Alguma pergunta? Oi? Eu pensei em fazer 3 horas de prova. Né? E, de repente, começando a fazer de 1 às 4, alguém tem algum impedimento nesse horário? E aí eu vou marcar no ensino uma sala que esteja disponível para esse tempo.